Oi, gente, olha só. Aula de português hoje, você vai abrir o livro na página 72 para mim, por favor. E aí, assim, nós aprendemos sobre as HQs, que são histórias em quadrinhos. E aí, hoje nós vamos falar sobre tirinha. O que seria tirinha, ok? Ah, aqui, no caso, esse conteúdo aqui, ele está dentro de produção de texto. Então, o que que nós vamos fazer? Olha só, na leitura desse capítulo, acompanha comigo a leitura aqui, olha. Na leitura deste capítulo, você aprendeu o que é a acessibilidade com a HQ dos personagens Luca e Marina da Turma da Mônica. Para essa produção, você vai criar uma tirinha e depois, com os colegas da turma, vai montar um livro de tirinhas e disponibilizar uma cópia para a biblioteca da escola. Acontece que nós não estamos na escola. Então, como que nós vamos fazer? O que que vocês vão fazer para a tirinha? Olha, aqui nós temos aqui um exemplo de uma tirinha. Por exemplo, olha, aqui ó, devaneios com Sigmund e Freud. Então, olha aqui, ó. Às vezes eu preciso de um tempo sozinho para recarregar a bateria. Ele está falando. Aí ele responde: tudo bem, todo mundo precisa de um tempo sozinho. Eu te entendo. Obrigado. Não dá para ficar com o celular descarregado em público. Então, olha só. Aqui é uma tirinha, né? Aí aqui tá escrito o seguinte, ó. As questões seguintes podem ajudar no planejamento da tirinha. Quem são os personagens da tirinha e quem eles são? Olha só, são Sigmund e Freud, certo? Esses são os personagens, né? Eles são dois o quê? Dois animais. Um é preto e o outro é laranja com branco, né? Então, eles são um é cachorro, o animal preto é um cachorro e o laranja é uma raposa, ok? Apesar de que eles são bem parecidos. E quantos quadrinhos há na tirinha acima? De que forma é feita a leitura desses quadrinhos? Olha só. Quantos quadrinhos há? Então, há 1, 2, 3 quadrinhos. E de que forma é feita a leitura, né? A leitura é feita daqui, ó. Da esquerda para a direita, não é verdade? A gente não começa a ler daqui para cá. A gente começa a ler daqui, da esquerda para a direita. Então, temos 3 quadrinhos aí nessa tirinha, ok? Em relação às falas dos personagens, qual é a diferença entre a HQ apresentada e desse capítulo e a tirinha que você leu? Bom, a HQ não tinha balões, lembra? A HQ só tinha imagens, as histórias em quadrinhos que nós lemos. E a tirinha não, a tirinha tem balões. O que são balões? Aqui, ó, tá vendo onde eu tô colocando a minha setinha aqui? Os balões, eles são usados para indicar fala do personagem, entendeu? Então, toda vez que você estiver lendo uma tirinha, ou toda vez que você estiver lendo uma história em quadrinho ou uma HQ, você vai encontrar esses balões que indicam fala do personagem, ok? Essa é a diferença entre essa tirinha e a HQ que nós lemos, tá bom? E aí, aqui eles estão pedindo para você citar alguns elementos da história em quadrinhos, né? Na história que você leu, né? Então, aqui a gente tem balão indicando as falas, né? Só são 3 quadrinhos, não é igual aquela HQ que tem vários quadrinhos, várias imagens, na verdade? E aí, o que vocês vão fazer para mim hoje? A diferença de tirinhas para HQ é essa. Geralmente, tirinhas só são assim, pouquinhas, tá vendo? Olha, essa aqui tem 3 quadrinhos. Vai acontecer de ter tirinha, de ter mais um quadrinho aqui, ok? Então, essa é a diferença. E aí eu quero que vocês façam, então, numa folha. Eu até coloquei na rotina de atividade de vocês vão produzir uma tirinha, tá? Aí no livro tem algumas dicas para como que você vai poder fazer essas tirinhas, tá bom? Então, você pode fazer uma tirinha sem fala, você pode usar elementos, só o desenho para indicar, você pode fazer símbolos nos balões para representar as falas dos personagens. Só que você vai criar um personagem em um local onde eles vão estar, ok? Você vai estar em casa, vai estar no parque, vai estar na escola, onde você estiver. Vocês vão criar um personagem e vai criar uma história e vai colocar em tirinhas. Quantos quadrinhos pode ser? Não sei, 3, 4 quadrinhos no máximo, tá bom? Desenha as cenas, aqui ó, tem uma dica, ó, pense no que vai acontecer com esses personagens. A história deve ocupar de 2 a 4 quadrinhos. Lembra que eu falei? Então, tirinhas é só de 2 a 4 quadrinhos, ok? E desenha as cenas, inclua balões de falas ou onomatopeias. Lembra que eu expliquei que onomatopeias não é os barulhos que a gente faz? Pô, pá, zu, nhoque. Algum barulhinho assim se chama onomatopeia, ok?
3 aqui, ó. Desenhe as cenas, inclua balões de fala ou onomatopeias em cada quadrinho de acordo com os acontecimentos da sua história. E escreva as falas em um tamanho adequado para a leitura, certo? Se você criar uma tirinha sem fala, utilize elementos não verbais. Por exemplo, faça símbolos e desenhe os balões para representar as falas dos personagens. Então, o que vocês vão fazer para a tirinha hoje? Vai pegar uma folha, vai colocar lá o cabeçalho, por favor, margem, escreva seu nome, tudo bonitinho, a data, e vai fazer essa tirinha. Quantos quadrinhos pode ter? Até 4, de 2 a 4, certo? Aí você vai criar um personagem, a história, o lugar, aí é com vocês, tá bom? Se o personagem for falar, desenhe o balão e escreva dentro do balão. Observe na hora de escrever para não escrever errado, tá bom? Para não escrever as palavras erradas. Deixa essa folha, faça essa folha para ser entregue para mim na segunda-feira que vem, tá bom? Vai valer nota, tudo vale nota, tá bom? Aí eu vou ficar aguardando. Se tiver ficado alguma dúvida em relação às tirinhas, me procure lá no WhatsApp. Eu tô achando assim, eu não sei se eu acho bom ou se eu fico preocupada porque ninguém me procura. Então, se ninguém me procura é porque tá todo mundo entendendo o conteúdo, a matéria tá tudo ok, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar e pode perguntar, tá? Não quero ninguém com dúvida. E aí, então, eu vou ficar aguardando vocês, tá? Então, hoje, português é só isso. É a tirinha, você fazer a tirinha, tá? Desde que você tenha entendido a diferença de tirinha para histórias em quadrinho, né? A história em quadrinho HQ, elas são vários quadrinhos, às vezes 1, 2 páginas, 3 páginas, né? E as tirinhas é só 2 ou 3 quadrinhos, 4 quadrinhos, tá bom? Então, a aula de português é isso. Eu vou estar encerrando aqui e já volto daqui a pouco com as próximas aulas. Beijos!